Minha gente, com enorme prazer que a gente promove essa aula introdutória da www.exoscapacitação.com.br no sentido de ir ao encontro da demanda da supervisão educacional. E por que nós optamos por esse introito, por esse tipo de trabalho introdutório? Porque a supervisão escolar, ela acaba permeando vários setores da Secretaria de Educação, independente de ser de Campos ou de quaisquer outros municípios. Porque a supervisão, ela dá o suporte aos professores, na escolha do material didático, no acompanhamento da sala de aula, o apoio aos coordenadores, as visitações que as supervisoras fazem às escolas, o raio-x, a fotografia mais qualificada daquilo que está ocorrendo no universo escolar, e ao mesmo tempo ela dá uma sustentabilidade, uma espécie de amparo à controladoria administrativa, no sentido de ver os problemas e percalços que há dentro de cada escola. Leia-se, professores que não estão indo, professores que estão licenciados, alunos que não estão tendo aula, tendo que ir mais cedo para casa, enfim, professores que estão em regime especial de trabalho, professores que muitas vezes não vão, mas não deram todo o material de trabalho para ser construído e terminado ou acabado, então tem que haver um trabalho de remanejamento, de revisão de conteúdo para o professor novo que chega, então é muito trabalho que fica acumulado nas mãos da supervisão. Mas se esse trabalho é grande, há uma questão, e a gente obviamente promoverá as várias aulas online, para que nós trabalhemos o par e passo, né, de todo esse processo, né, dos vários problemas que há e as perspectivas para que nós possamos solucionar, apresentar perspectivas, apresentar propostas, apresentar planos de gestão verdadeiramente dentro da supervisão. A gente tem que partir de algum ponto. E o ponto que a gente começar a pensar é, nos últimos 5, 6 anos, tem havido uma discussão um pouco etérea, porque ninguém chega muito para materializar para a gente o que está acontecendo de fato. Tem havido uma busca muito sistemática, muito constante, muito orgânica pela ideia do chamado socio-interacionismo. O que isso, na verdade, tem a ver e por que isso tem a ver? Porque, na verdade, quando faz a escolha do material didático no começo do ano, no final do ano, para o início do ano seguinte, próximo ano letivo, tem que se perguntar que esse material escolhido para o primeiro segmento, o segundo segmento, né, até algumas escolas têm até o antigo ensino, o que a gente hoje chama de ensino médio, né, o material escolhido ele tem que ter uma unidade naquilo que é trabalhado, né? Ou dito de uma outra maneira, os livros, apostilas ou materiais que são escritos dentro dos cadernos dos alunos, tem que haver uma sequência lógica. Não pode um professor trabalhar dentro de uma linha, eu falo linha, eu quero dizer uma linha metodológica de trabalho. Aí chegou no segundo ano, uma outra linha metodológica de trabalho. Aí chegou lá, avante, no Fundamental 1, né, no Fundo 1, no 6º ano, uma outra linha metodológica. Então é preciso ficar muito claro que quando há a escolha do material e a organização do trabalho, a gente tem que ter clareza de qual é a linha que a gente está seguindo. Né? Linha não quer dizer linearidade, aquela coisa morna, aquela coisa que não avança. Linha quer dizer, na verdade, uma sistematicidade orgânica, clara, contínua, ainda que espiralar, que muitas vezes você tem que subir alguns assuntos, descer outros, avançar alguns processos e retroceder em algum tempo, né? Porque o universo escolar é isso. Às vezes aquele assunto está entendido, você anda mais depressa. Aquele assunto não está entendido, você é obrigado a fazer mais exercícios e recua um pouco o tempo do aluno para poder que todos os outros conseguirem chegar naquele ponto que a gente considera fundamental, ou um ponto ideal para que nós prossigamos. Então, em verdade, desde o século XIX, com o Vygotsky, já começou-se uma discussão sobre a questão do socio-interacionismo. Qual é a ideia? Na verdade, houve várias linhas ao longo desses 100 anos aí de trabalho escolar, desse universo educacional. Mas o que está se pensando é o seguinte, o aluno, na verdade, ele deve, na sala de aula, interagir. Aí a palavra interacionismo. Interagir como? Interagir com o professor, fundamental, porque a aula não pode ser monólogo, né? O professor tem que ministrar a aula, por isso que eu não gosto muito da expressão dar aula, porque fica parecendo que é ele que está exclusivamente ofertando o produto, né? Não é bem isso. Na verdade, a aula é um espaço de diálogo, a aula é um espaço de debate, a aula é um espaço de
discussão de ideias. Obviamente o professor ele é dotado de uma competência acumulada, que tem domínio daqueles conteúdos, mas isso não impede que os alunos, na medida em que eles querem acrescentar alguma coisa, ou até têm dúvidas em torno daquele assunto, eles têm que se manifestar para poder apresentar, para poder o processo se fazer um processo melhor, constructo, bacana, bonito, para que os alunos se sintam plenos, no sentido de que eles entenderam a aula que foi ministrada. Quantas vezes nós ouvimos ao longo de nossa jornada, nós mesmos, professores, supervisores, coordenadores, pessoal da administração, quaisquer áreas, quantas vezes a gente ouviu dizer assim: o professor sabe muito, mas ele não sabe passar. Quando se fala isso, na verdade, é o que o aluno está dizendo. Ele entende que é uma aula que tem muito conteúdo, mas ele não consegue compreender o conteúdo. Não é uma questão de déficit de atenção, não é questão de toque, não é nada disso. É porque, na verdade, não houve uma interatividade. O professor não propôs uma aula, olha o que eu estou falando, propôs. Propôs significa que a aula tem que ser proposta. Proposta significa dizer que a aula tem que ser planejada. O professor não planejou uma aula para que os alunos participassem, né? Ele simplesmente ministrou o que ele iria colocar no quadro, ou o que ele ia colocar na folhinha, responder exercício, levou para casa, corrigiu e acabou. Não, a aula é um espaço, na verdade, vivo, é um espaço orgânico, quimicamente orgânico, né? E não inorgânico, vivo. Então isso demanda que haja uma interação entre professores e alunos. Essa é uma primeira questão. Essa interação tem que ser contínua, né? Professores que ouvem alunos, alunos que ouvem professores, isso vai criando a dinâmica da réplica, da tréplica, vai criando a dinâmica de uma oralidade boa do professor, que melhora a cada dia, quanto mais ele ouve, quanto mais ele se propõe a responder. Porque uma questão é clara: para perguntas ambíguas, respostas confusas. Se o professor vai para a sala de aula também, um conteúdo desordenado, não planejado, com perguntas que não estão muito claras, para retirar do texto, copie do texto, tire do texto, isso não existe. O professor, na verdade, tem que ir para a sala de aula com um planejamento muito bem construído, sabendo que o planejamento é flexível. É claro que ele vai para o planejamento, mas chega lá, 2 alunos perguntaram algumas questões muito significativas, o professor tem que parar para responder, e não tem que ter nenhum medo disso não, pare para responder. No que ele parou para responder, aquele planejamento que era para 50 minutos, acaba ficando interrompido e a aula não terminou como deveria terminar, no ponto que deveria terminar. E aí, na aula seguinte, ele é obrigado a retomar o assunto da aula anterior e dar continuidade. Mas então, o que eu estou tentando dizer é, não há de se proibir, não há de se reter, não há de se obstruir que haja uma interação contínua, um estado de conectividade, né? Para usar uma palavra bem contemporânea, um estado de conexão contínua entre professor e alunos, certo? E por outro lado, tem que haver conexão também entre os próprios alunos. Só que conexão entre os alunos significa dizer, ofertar atividades para que os alunos façam entre eles. E diferente, não só as atividades para fazerem sozinhos, mas eu estou falando particularmente das atividades para se fazerem em grupo. Só que quando coloca atividades em grupo, para que eles interajam em grupo, né? E às vezes tem grupinhos já formados. Aquele grupinho só anda com fulano, fulano só anda com fulano, Beltrano só anda com Beltrano. O professor tem que fazer o que, na verdade? E a supervisão tem que acompanhar isso. Tentar, é lógico que ele pode ter os amigos e as escolhas pessoais, mas na hora de montar o grupo, o professor também tem que saber discernir um pouco, tem que misturar os alunos de um grupo dentro de outro grupo, misturar do outro grupo com do outro grupo, para que os grupos não fiquem com a ideia de uma expressão velha, mas necessária, para não ficar a ideia de panelinha do grupo, certo? Os grupos precisam ficar cada vez mais heterogêneos na sua montagem. Porque aí um pensa, porque se todos do grupo pensam igual, vai ficar um resultado muito pobre, né? A gente já sabe o que se espera daquele grupo. Então, se colocar alunos diferenciados dentro do grupo, os grupos vão ganhando a sua cara, a sua identidade. Então, à medida que você cria alunos falando, alunos interagindo, procurando responder, apresentar propostas de intervenção solidária, apresentar, na verdade, enfrentamento de situações de problema que a gente apresenta para eles, né, como manda as regras do INEP e do MEC, né, as resolutivas do INEC, particularmente quando a gente olha para a prova Brasil, para a prova SAEB, SAEB 1, SAEB 2 e a prova do Enem, elas todas vêm no formato pedindo, na verdade, que haja interação entre as questões. Se as questões elas vêm no formato de interação entre elas, conectadas umas às outras, a aula tem que ter um perfil de conexão. Repetindo, conexão do professor com os alunos e conexão entre os alunos, uns falando com os outros para resolver aquela questão, naquele momento que o professor propôs. Essa é uma questão. Só que muitas vezes,
Quando os alunos começam a fazer o trabalho entre eles, e aí eles começam a opinar, falar, um fala, outro fala, outro fala, claro que a gente controla o tom de voz, a gente controla a modulação de voz, mas quando os alunos começam a interagir entre si, muita gente fala assim, é uma aula bagunçada, tem bagunça naquela aula, que existe muita gente falando, é muita gente murmurinho ao mesmo tempo. Olha, preste bem atenção nisso. Uma aula em que o professor fala sozinho é monólogo. Uma aula em que o professor fala com um ou outro aluno é diálogo. Uma aula em que todos falam e participam é uma aula interacionista. É uma aula conectada, conectível. É uma aula em que todos flexivelmente estão operando dentro do processo. Essa é a ideia do interacionismo, né? No mundo de hoje, globalizado, no mundo de hoje regido pelas tecnologias de informação, inevitáveis, irrefreáveis, inelutáveis, ou quaisquer outro parágrafo terminado aí em tom crescente, irreversivelmente, o mundo é conectado, né? O mundo cada vez mais caminha para um trabalho em escala, e dentro desse sentido, a gente tem que permitir que esse trabalho aconteça em sala. Professor que interage com alunos, no plural, e alunos que interagem com alunos, e depois que interagem entre si, eles vão então apresentar uma proposta para o professor de volta. Então, na verdade, esse trabalho fica um trabalho coeso, fica um trabalho articulado, fica um trabalho que tem uma forma desenhada, fluxogramicamente estabelecida. Então, eu espero dessa maneira ter clareado um pouco a ideia da questão da interação, que veio com Vygotsky e depois com a escola francesa no final do século XIX e início do século XX. Nós estamos falando de quem? Do Edgar Morin, que é um homem nascido nos anos 20, mas não vamos ficar aqui detalhando, né, quando nasceu, quando morreu, não é essa a nossa proposta. O Edgar Morin, depois o Philippe Perrenot e mais recentemente o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo, né, a área dele não é propriamente educação, mas ele tem feito alguns trabalhos, particularmente um livro chamado Poder Simbólico, em que ele explica muito do que é a questão da simbologia na representação do mundo moderno. E a gente vive num mundo em que os símbolos têm uma representação enorme, né? Muitas vezes uma imagem diz mais do que 20 palavras. Uma imagem produzida na internet diz mais de 40 palavras. Uma produção digital na internet vale mais do que 40 minutos da nossa fala como professor na sala de aula. Porque o professor vive reclamando, eles não prestam atenção, porque eles ficam no celular. Então, não faça do celular um rival, faça do celular um aliado seu. Né? Crie, na verdade, a possibilidade de exercícios, atividades que o aluno possa fazer no próprio celular, como um aparelho que não é para um aparelho ser recolhido, ficar do lado de fora e o aluno poder botar a mão. O que não adianta é ele ir para o Facebook, para o WhatsApp, para o Twitter ou quaisquer outras plataformas. O que importa é que o celular não é uma ferramenta contrária ao avanço da interação. O celular, o computador, o notebook, se houver na escola, é para quê? É para agilizar ainda mais esse processo de interação. Porque se você pergunta e ele consulta direto na internet, no celular, e a pergunta vem rápida, a resposta vem rápida, você ganha tempo, porque você pode partir para outras questões dentro desse processo. O que não pode é esse discurso reacionário, conservador, com todo respeito, pretérito, passadista, de que não há lugar para celular, não há lugar para computador, na minha aula o aluno tem que me ouvir. Não, a supervisão tem que ir lá para corrigir isso. O professor que trabalha dessa maneira, ele está ultrapassado, ele está pretérito, ele está vivendo num mundo como se estivesse ainda nos anos 40, nos anos 50, porque até dos anos 70 para cá já houve mudanças, pelo tecnicismo em diante, ou já houve mudanças nesse sentido. Então, o mundo da interação é um mundo em que, reprisando e finalizando para falar sobre a questão do sócio-interacionismo, é um mundo em que professores conectam, interagem, né? Conectam-se, interagem com os alunos, alunos interagem entre si, depois de interagir entre si, interagem de volta com o professor, e aí você tem uma aula magistralmente constituída. O assunto foi trabalhado e todos de maneira integrada, coesa, interativa, todos participaram e levaram isso para casa como uma coisa prazerosa. O espaço de sala de aula deixa de ser um lugar de prisão, de estar atento à quantidade de minutos que tem que estar ali dentro, para ser um local de prazer. Aquela aula para ser uma aula que o aluno gosta, uma aula extraordinária, uma aula fora do lugar. Né? Tudo que é fora do lugar, tudo que o olho alcança é ótico, tudo que o olho está além do nosso olhar é ex.
né? É exótico. Exótico, daí a ideia do exótico. Não é que a aula é uma aula exótica, é pensar que, na verdade, quando você apresenta essas possibilidades, é uma aula, sim, diferenciada, exótica, propositiva, extraordinária, tá certo? E aí o único caminho para isso acontecer é se houver interação. Monólogo, não. Falar com 1, 2, 3 panelinha do banco, não. Deixar o aluno não usar celular, não computador, não tablet, não qualquer coisa, também não. Se faz uso, é preciso que haja um planejamento para que isso possa ser ferramentas, não é de todas as aulas, mas em algumas aulas essas ferramentas serão utilizadas. E o aluno ficará plenamente satisfeito com a ideia de que essas ferramentas digitais, que ele tem controle, porque a gente pode dizer, na sala ele não usa, porque ele vai lá na house, ele usa, ele está na mão, ele usa, no corredor ele usa, ele pode estar fingindo que está olhando para a aula e está por baixo da carteira manuseando o celular. Então, não fiquemos no mundo da mentira, olhemos para a verdade do processo. A interação existe, os alunos já interagem com o mundo, agora olha que coisa louca, eles interagem com o celular e com o tablet ou com qualquer outra forma de inovação tecnológica. Eles interagem com o mundo, mas não interagem com o professor, não interagem com os colegas, não interagem com o resultado final da aula. Então, ora bolas, se a gente quer um processo interacionista, tudo isso tem que estar junto na sala de aula. Bom, pensando que a gente cria possibilidades efetivas para que haja o interacionismo, aí a gente entende por que a expressão é sócio-interacionista. Porque você tem que criar um processo de interação para quê? Para melhorar a qualidade, as possibilidades verdadeiras de recriar, de refundar, de reinventar uma nova sociedade. Porque alunos que sabem interagir, falando de maneira mais pausada, alunos que sabem pensar, que ouvem a pergunta do professor, que se propõem a formar grupos, que se propõem a dar respostas, que não se cansam e não se sentem exauridos de explorar o celular, o notebook, o tablet para dar uma resposta. Professores que não ficam presos ao quadro ou à lousa, mas ouvem tudo isso e começam a fazer até mesmo pesquisas e tabelamento daquilo que, planejamento também, daquilo que vê como resposta. Acaba criando o quê? Alunos que sabem, fundamental dizer isso, alunos que sabem, compreender o texto, e quando eu falo compreender o texto, não é o texto de português só não. Matemática é texto, ciência é texto, história é texto, literatura é texto, geometria é texto, química é texto, física é texto. Tá certo? Tudo é texto. Depende de como, se você prepara esse aluno para uma aula interacionista, quando tiver uma aula de física que fala sobre movimento, ora, eu posso pensar que na aula de física que fala de movimento, certo? Ou velocidade, vou dar um exemplo concreto, velocidade da onda, né? Ele estuda isso em física, né? Já no 9º ano ele tem aula de química e física, por exemplo. Ele estuda lá a velocidade da onda. Quando ele fala velocidade da onda, a velocidade da onda é o quê? É a lambda vezes frequência. Falando assim parece uma coisa dura para quem não é da área de exatas, né? Para quem é da área de humanas. Mas, ora, quando tem um terremoto, ou quando tem um tsunami, o que a gente tem na verdade? A gente tem um centro fundamental de onde partiu o processo de construção de quê? Construir o epicentro, né? A partir daquele epicentro ocorre a propagação de ondas vibratórias, que muitas vezes estouram o terremoto naquela região, e às vezes o terremoto começa naquela região e ele se propaga por ondas vibratórias e vai ser sentido na costa oeste americana. Então, a aula de geografia, que é uma aula que você para explicar terremoto, maremoto, tsunami, isso tudo depende do quê? Do aluno compreender a questão da propagação de ondas vibratórias. Mas qual é a aula que ele aprendeu sobre propagação de ondas vibratórias? Foi a aula de física. Então, tem que haver também uma interação, repetindo, de professores com alunos, alunos com alunos, alunos com o mundo digital e professores com professores, para poder, na verdade, haver troca de figurinhas. Como que o que eu estou falando tem a ver, transversaliza, conversa, dialoga e está dentro do teu conteúdo também. Aí os alunos dizem, que coisa chata, o professor falou isso e o outro professor falou a mesma coisa. Aí o outro professor veio e falou a mesma coisa, né? É muito comum na aula, por exemplo, quando você vai falar de rochas magmáticas intrusivas, aí aparece na aula de geografia, aparece na aula de ciências, quando não na aula de história. Ele diz assim, é o mesmo assunto 3 vezes, coisa enjoada, já ouvi isso 2 vezes. Então isso é o quê? Isso é o planejamento. Planejamento, pensar que professores têm que interagir. Quando eles chegam nesse assunto, por exemplo, na geografia, que chega lá em terremotos, maremotos, tsunamis, né? A questão da geofísica do planeta e a questão da formação topográfica do planeta,
é preciso que o professor de ciências, que o professor de física, venha dar um suporte para dar uma aula, talvez até com 3 professores na sala de aula. Por que essa aula não pode ser dada pelos 3 dentro do laboratório de informática? Isso não é delírio, porque dentro do laboratório de informática formam 4 grupos, vamos dizer, com 6 ou 7 computadores, ou 5 computadores, monta o grupo, fazem pesquisas e eles vão dando respostas e você no final tem uma aula montada. Mas uma aula montada não é só pelo professor ou pelos professores que estão dirimindo o processo, mas pelos próprios alunos que acabam contribuindo para isso e fazendo do telefone celular, do computador, do tablet ou quaisquer outros instrumentos digitalizados ou possíveis um resultado bastante produtivo para que a aula seja uma aula de interação. E eu disse que essa interação é fundamental porque ela acaba criando alunos mais preparados para a vida. Porque a vida não é uma vida de viver sozinho. A vida é uma vida em que nós, obrigatoriamente, nós nos relacionamos uns com os outros. Nós interagimos quando vamos ao supermercado comprar alguma coisa. Nós interagimos quando estamos numa lan house. Nós interagimos quando nós vamos à banca de revista comprar alguma coisa. Nós interagimos quando damos bom dia, boa tarde a uma pessoa. Quando entramos no elevador. A interação faz parte da vida. Agora, pessoas que não estão acostumadas a interagir acabam se tornando adolescentes reclusos, fechados, não muito preparados para o mundo da vida, para o mundo da ordem, para o mundo social. Né? Lá nas organizações, nas pautas, né, que vem estabelecido pelo Enem, pelo SAEB e pela Prova Brasil, tem 2 questões que eu queria quase que findar apontando para isso, dizendo o seguinte. Primeiro, é fundamental pensar que diz claramente lá, é fundamental que o aluno saiba compreender o texto. Então eu estou falando que texto não é só o de português, texto é o de matemática, porque matemática trabalha geometria. Se eu pego um texto de matemática de geometria, eu vou estudar seno e cosseno. Se eu vou estudar seno e cosseno, eu posso estudar seno e cosseno pela aula de matemática, mas eu posso pegar uma tela de Mondrian, eu posso pegar uma tela na aula de arte, eu posso pegar uma tela de Portinari e eu vou encontrar vários ângulos, ou no Renascimento de Rafael, Botticelli enfim, Donatello, quaisquer deles, eu vou encontrar Leonardo da Vinci, eu vou encontrar vários ângulos. Essa estrutura angular é que permite a percepção do seno e cosseno, né? Evidentemente que a aula de arte, a aula de matemática, por isso que o MEC e o INEP não falam matemática, falam, né, as linguagens matemáticas, olha o plural, as linguagens matemáticas e seus códigos. Olha essa expressão, e seus códigos, que os códigos matemáticos não estão restritos à matemática. Os códigos matemáticos estão na boa leitura do texto, isso é português. Estão dentro da arte e estão em outros lugares, até dentro da geografia, até dentro da física, até dentro da química. Então, entender que matemática é texto. Só para desfazer logo uma ideia de que o pessoal de matemática não pode ter resistência à ideia de entender que é texto. E a aula dele pode ser uma aula linda, trabalhada de maneira interacionista com o pessoal da área de arte, com o pessoal da área de geografia, com o pessoal da área de história, etc. Né? Vivemos em campos, temos a questão do pré-sal. Né? Você pode fazer cálculos sobre extração de petróleo, etc. Quando você fala de petróleo, etc., você está falando de geografia. Mas quando você começa a falar de a área, do pré-sal, a profundidade, você pode fazer cálculos sobre essa profundidade. Esses cálculos são aritméticos, isso é aula de matemática. Tá certo? E quando você fala sobre a construção da água, etc., é a questão de biologia, a questão de ciências. Então, tudo isso está interagido. Agora, ou a gente abraça isso, ou vamos ficar cada um dentro da sua gaiolinha, dando a sua aula montadinha, né? E aí fica aquela expressão que já foi superada pela Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, que substituiu a palavra grade pela palavra matriz. Não se fala grade curricular, por favor, minha gente. 96, 2006, 2016, 2019. Para mais de 20 anos, substituiu-se a palavra grade curricular pela ideia de matriz curricular. Porque grade, tudo que é grade prende. Tudo que é matriz cria zona de interseção, matematicamente falando. Traduzindo, quando se trabalha em grade, é aquele professor que dá o conteúdo dele isolado de qualquer outro. Não há interação nenhuma, não há preparação nenhuma para o mundo, é aquilo ali e acabou. Então ele trabalha em grade. Quando ele começa a interagir com outros conteúdos e ele vai tentando fazer da aula dele uma aula em que assuntos interagem com outros assuntos, com outros professores, com outros temas ou com temas vinculados à aula dele, ele está criando uma matriz. Matriz de matemática mesmo.
a aula sobre matriz, né? MN colunas, acaba criando zonas de interseção. Então é um conhecimento daqui, que cruza com daqui, que cruza com de lá, que cruza com de cá, criando várias zonas de interseção. Essas zonas de interseção são as possibilidades de quê? De dizer que está havendo, então, interação. Porque um encontrou com o outro, que encontrou com o outro, que encontrou com o outro, que encontrou com o outro. Tá certo? E aí, enfrentamos as questões que estão lá, que eu não terminei de dizer. Compreender texto, isso vem escrito 91 vezes, vou repetir, 91 vezes na Lei de Diretrizes e Bases, compreender texto. Então está na cara que as provas vão vir pedindo de compreensão de texto. E não é um texto de português, é matemática, física, química, português, ciências, compreender texto. Né? E de outro lado, vem nada me pedindo que, além de compreender texto, o aluno saiba enfrentar situações problema. O que é pensar em enfrentar situações problema? É olhar para o mundo e entender que o mundo possui problemas. Problemas que podem ser a questão de brumadinho, né? Deslizamento, rompimento de barragem, que não é a primeira vez. Isso aí está para o pessoal de geografia, está para o pessoal da área de ciências, né? O volume d'água, como represou, está para o pessoal da área de física. O volume da área atingida, o cálculo de área, está para o pessoal da área de matemática. O drama, propriamente dito, pode ser discutido pela redação na área de português, e pensar na questão dos represas da população pobre, né, da população que vive nessa miséria, nessa quase mixórdia, isso aí está para o pessoal da área de literatura. Então, a questão de Brumadinho, por exemplo, serviria para um tema, talvez 9, 10, 14 temas, 14 áreas de conhecimento que irem discutir juntos. Então, enfrentar esses problemas é não dar aquela aula com um tema já super previsível. Não, a gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar com os temas que são prognosticados que nós trabalhamos, mas nós temos que encontrar espaço para poder encaixarmos temas atuais, para que a aula fique saborosa, prazerosa, como diz Rubem Alves, uma aula em que você deve, como professor, comer da fruta na frente do aluno, para despertar nele a erotização dos olhos. Os olhos erotizados vão fazer com que a mente fique desassossegada. E uma mente que começa a ficar desassossegada, percebendo coisas cada vez mais diferenciadas ao redor, e com vontade de enfrentar, com vontade de dar uma resposta, com vontade de representar uma proposição, é uma cabeça que acaba não dando sossego ao corpo. E não dando sossego ao corpo, ainda em Rubem Alves, a pessoa começa a inventar maquineta de rolar pitangas, que é uma metáfora, maquineta de rolar pitangas. A ideia de criar fórmulas de maquinetas, fórmulas de enfrentar o problema. E alunos que sabem enfrentar problemas são alunos que sabem interagir com o mundo. E por fim, a questão que está lá no INEP, né? Uma vez que haja a possibilidade de enfrentamento de situações de problema, o aluno sabe promover, construir propostas de intervenção solidária. Não é uma proposta para resolver isolamento de problema. Aprender as pessoas, aprender e acabou. Não adianta aprender as pessoas só. Tem que criar, na verdade, uma outra política pública, por exemplo, na área de represamento de água no Brasil para fornecimento de energia hidrelétrica. Né? Então, enfrentamento do problema e apresentação de situações, apresentação de propostas de intervenção solidária. O que é intervenção solidária? Proposta de intervenção que não vai resolver o problema de um, mas que resolve o problema de, se não todos os brasileiros, cada vez mais parcelas significativas da população brasileira ou da população da região. Costumeiramente, a prova Brasil, a prova SAEB, SAEB 1, SAEB 2, e a SAEB 1, SAEB 2, que eu estou falando, é sexto ano, nono ano, né? E a prova do Enem apresenta problemas. O tema da redação é um tema sobre o Brasil, para que o aluno saiba justamente discutir o problema, que está colocado lá no tema, né? Então ele tem que saber discutir a situação problema, e se espera que no parágrafo conclusivo, ou nos dois últimos parágrafos, ele apresente propostas de intervenção. O que é proposta de intervenção? Não é só o governo federal, não é só o governo estadual, não é só a polícia federal, né? É a sociedade ser uma sociedade que intervenha, uma sociedade que apresente propostas. De que maneira? Se organizando em ONGs, associação de moradores, né? Se organizando por meio de entidades organizativas de bairros, de moradores, de condôminos, para resolver os problemas. Então, o enfrentamento de situações de problema demanda o quê? Quando você enfrenta o problema, você acaba encontrando propostas, possibilidades de intervenção. Intervenção no sentido de resolver aquele problema. Mas não é aquele problema de maneira isolada, é de forma solidária, porque a benfeitoria que vier do resultado pensado
que deve ser um resultado para a maioria das pessoas, deve atingir o maior quantitativo de pessoas, né? Se não, como eu disse antes, se não todos os brasileiros, pelo menos a parcela de brasileiros que estão, aquela parcela que está envolvida dentro da discussão. Por isso que o método é sócio-interacionista. Aqui cabe então pensar, é sócio-interacionista porque a palavra interação eu acho que eu já expliquei bastante. É sócio-interacionista porque, uma vez criado o mundo da interação na sala de aula, não na sala de aula apenas, no universo escolar, você cria uma escola que trabalha de maneira social, de maneira coletiva. Daí a ideia de sócio-interacionista. Mas isso demanda leituras. Obviamente que nas próximas aulas nós faremos com muito mais rigor, com muito mais zelo, com muito mais detalhamento. Demanda leitura de Vygotsky, vou repetir agora devagar. Tio sabe falar devagar também, né? É falar de Vygotsky, é falar de Edgar Morin, é falar de Philippe Renaud, né? Ou Perrenu, como preferem os franceses, é falar de Pierre Bourdieu, tá certo? E isso requisita uma leitura. Claro que ninguém vai aqui ler páginas e páginas, porque o material didático nosso é isso, é essa conversa. Mas isso também não impede, né? Não proíbe, não coíbe, né? não obstaculiza que vocês, quando nós falamos, né, ou quando nós viemos a falar sobre Vygotsky, o russo Vygotsky, quando nós viemos a falar sobre os franceses, Edgar Morin, e a gente fala bastante, uma aula quase para cada um, Vygotsky, Edgar Morin, Philippe Renaud, né, Pierre Bourdieu, isso não impede que vocês também possam ir à internet, que vocês possam ir ao Google ou ao provedor ou ao instrumento de pesquisa que vocês utilizam para vocês também buscarem mais informações, até para vocês na hora do e-mail postarem algumas dúvidas sobre o assunto e a gente poder respondê-las, né? Vou falar de maneira muito franca, né, que é o jeito mesmo de ser e de existir, né? A gente não pode ficar duas coisas que eu queria dizer, quase terminando. A gente não pode ficar, ninguém tome isso como um arrobo de agressividade. A gente não pode ficar na preguiça, no sentido da comodidade, de pegar o plano que me foi dado no começo do ano, eu vou pegar aquele plano e vou executar aquele plano. Não. Durante o ano acontecem milhões de situações, de coisas que precisa o aluno estar interagindo com o mundo. E de uma maneira que ele esteja preparado para enfrentar a real sociedade que existe. E para que ele não esteja à margem da sociedade, que ele não fique marginal a essa sociedade, né? Então a sala de aula tem que ser um espaço de que o aluno tenha prazer de estar dentro. Porque se ele tiver prazer de estar dentro, ele vai ter prazer de estar fora. E o melhor lugar para ele estar não é do lado de fora, é do lado de dentro. Então não pode haver essa preguiça de ficar dentro só do escopo do planejamento inicial, né? Eu sei que todo mundo se esmera para dar o melhor de si, mas tem que haver espaço para colocar temas ali dentro que permeiem toda a questão do assunto, né? E juntando com outros professores, vai acabar dando um baile bastante bacana. E, por outro lado, dizer também que quando eu estou falando aqui em Edgar Morin, Philippe Renaud, os nomes que eu citei todos aqui, Pierre Bourdieu, etc., vocês possam fazer suas pesquisas e trazerem para nós, informarmos mais ainda vocês, porque evidentemente aqui também é uma interação. Eu estou falando aparentemente de um mundo isolado, né, com alguém, que no caso é o Rômulo, que está fazendo todo esse trabalho website com vocês, mas tem que haver um espaço de comunicabilidade, para que vocês nos dêem o retorno para nós devolvermos. Quando acontece isso, a gente fala, responde, pergunta, a gente fala de novo, responde, fala de novo, está havendo um processo de quê? De interação e crescimento particular. Não, crescimento social, que o coletivo começou a entender. E se o coletivo começou a entender, a supervisão, a controladoria, os professores, etc., agora a secretaria começa a ganhar, o universo escolar começa a ganhar uma unidade. O que não pode acontecer é o que eu falei no início da minha fala. Um professor trabalha dentro de uma linha, outro dentro de outra linha. É papel da supervisão alinhavar, dar um norte, né? Dar uma tessitura, né? Um tecido construído. Ainda que o tecido, igual ao tecido das antigas, construído de muitos pedaços, aquela famosa coxa de retalhos, mas a coxa de retalhos tem que ser uma coxa muito bem costurada. Costurada com português costurando com matemática, matemática costurando com arte, arte costurando com literatura, vai ficar uma coxa de retalhos linda, não retalhada, mas uma coxa de retalhos quase com um edredom, no sentido de que ela amortece
o impacto do aluno com a vida e do professor que não pode se impactar com o aluno, ao contrário, ele deve encontrar, ele deve pactar com o aluno, ele deve pactar com os demais colegas, deve haver um pacto, na verdade, colaborativo para que haja o que a gente chamou aqui de intervenção solidária. Intervenção solidária porque o mundo de hoje está muito intolerante, para terminar, o mundo de hoje está muito intolerante. Tem que haver a possibilidade de solidariedade. Solidariedade não é apenas nas minhas benfeitorias. Eu doei alguma coisa para o Abrigo João Viana. Eu doei alguma coisa para a Casa Irmãos da Solidariedade, que abriga soropositivos. Essa solidariedade diz respeito à formação religiosa de cada um, como cada um entende a questão de caridade. Quando falo de intervenção solidária, é a proposta de intervenção solidária do problema que foi apresentado. Que você tem que pensar uma proposta de intervenção solidária, que seja boa para você, seja boa para o colega, para o professor, para a comunidade que nós vivemos e, se possível, para o Brasil, que a gente espera não ser um país intolerante, onde as pessoas não possam falar, onde as pessoas não possam dizer o que pensam, as pessoas digam, que haja discussão, que haja debate acalorado, mas que no final a gente encontre uma forma de dizer as coisas sem ofender, sem desrespeitar, sem agredir, mas isso tudo depende do quê? Do bom senso, do equilíbrio dos professores, e aí está o papel do supervisor, que é um daqueles que tem que ir à escola com o acompanhamento, né, e os coordenadores de campo, para fazer um trabalho de quê? Um trabalho de equilíbrio, um trabalho de igualitarização, de equalização das diferenças. Né? Claro que cada um de nós, cada um é um, mas dentro desse processo, a gente tem que entender que a gente muitas vezes tem que abrir mão dessa... não é abrir mão da identidade pessoal, mas sermos quem nós somos, mas entendermos que nós só somos o que nós somos por causa do outro. É olhando para o outro que eu identifico quem eu sou. Eu só consigo perceber quem eu sou quando eu dou conta que o outro pensa diferente de mim, que o outro age diferente de mim. É olhando para o outro que eu entendo verdadeiramente quem eu sou. Eu só consigo fazer um retrato específico de mim quando eu entendo de maneira dentro do princípio da alteridade, né, de maneira alterativa, eu percebo que eu sou aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu ajo, aquilo que eu registro a partir do que eu olho, observo e percebo que o outro faz diferente. E aí não é para alijar o outro, é para trazer essa diferença para cá, que juntas essas diferenças pensadas e matricializadas vão acabar resultando no ambiente escolar em que, respeitadas as diferenças individuais, há uma unidade de trabalho, que é tudo que se espera, uma linha de trabalho. Né? Então, nesse sentido, a gente está pedindo o tempo inteiro qual é a linha de trabalho. Eu quero brincar um pouquinho nesse final. Não dá para falar a linha de trabalho é Drima Correntes, é a linha Leia, Cleia. Linha de trabalho é construtivismo, é tecnicismo, é pedagogia crítico-social dos conteúdos, do Libânio, ou é pedagogia sócio-interacionista do Morin, do Vygotsky, do Pierre Bourdieu e do Philippe Renaud. Então é nesse sentido que a gente tem clareza de que não pode haver essas discrepâncias, né? Cada ano o aluno trabalhando dentro de uma metodologia. Não, tem que ter uma linha, né? A linha demanda que nós escolhamos recursos para que esses recursos deem subsídios à linha. Os recurso, o computador, o celular, o tablet, o quadro de giz, a lousa digital, o debate, a folha, são ferramentas que você utiliza para viabilizar o método, certo? Método é o que no final das contas? Método é o resultado dos recursos que eu reuni para proferir a minha aula. Então, quando eu tenho uma linha muito clara, metodologicamente, meu trabalho é muito claro também. Porque, na verdade, meu trabalho só é metodologicamente bem construído quando eu tenho clareza da linha que eu adotei. Melhor dizendo, quando eu escolho os recursos ordenadamente que eu vou trabalhar, ou que eu escolhi para trabalhar, e que um não entre em conflito com o outro. Que, na verdade, não haja essa zona de conflito, que interaja-se professores com alunos, alunos entre alunos, alunos com professores, alunos com outros alunos de outra turma, colegas com colegas, professores com professores, professores com gestores da própria escola. Né? E aí nós temos um universo mais claro do que é o sócio-interacionismo. Trabalho que não é pequeno, é uma discussão longa, autores áridos, mas que na certeza, finas esperanças, que vocês irão buscar essas informações também na internet. Né? Terminar dizendo, para quem está se pensando talvez assim, poxa, mas eu já estou com 54 anos, eu já estou prestes aí a pedir minha aposentadoria, para que eu vou me atualizar agora dessa maneira? Vale a poesia de Idélia Prado, que diz assim, a mineira de Divinópolis, né?
hoje talvez um dos maiores nomes da poesia brasileira contemporânea, quando ela diz assim, num texto que Fernando Montenegro levou para o teatro, no Teatro do Rio de Janeiro, chamado Dona Doida, que é o título da poesia, né? Que acabou servindo de base para o espetáculo Fernando Montenegro, que ela diz: hoje acordei, olhei-me no espelho, deparei-me com meus 54 anos. E aos 54 anos descubro que já não posso mais nadar como se deve, andar como se deve, ou dançar como se deve. Mas aos 54 também descubro que nado como posso, ando como posso e danço como quero. Porque, em verdade, aos 54, adquiri direitos de, inclusive, dizer que tenho 18 anos. E o bom, meu Deus, é que eles estão incompletos. Que vocês todos percebam que há tempo para tudo. Que o tempo, na verdade, é regra de Deus. O nosso, a gente não tem nem direito de ficar querendo mensurar. O tempo é para cada um. E que todos vocês, dentro desse tempo que a gente trabalha, possam fazer de um tempo desdobrável. Um tempo de 18 anos incompletos. Na mesma idade dos alunos que vocês acompanham, absorvem e tentam entender qual é o universo deles. Tá certo? Mais interação entre todos nós. Obrigado por atenção dispensada e na próxima detalhamentos cada vez mais precisos e profícuos. Abração, minha gente!